Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui na barbearia texana com um dos melhores barbeiros que tem, que é o Luciano. Está aqui no Barra Shopping. Deixa eu falar com vocês aqui rapidamente enquanto ele está aqui dando um tapa aqui no cabelo. Nessas últimas semanas vocês devem ter percebido o ataque ferrenho que o ministro Abraham Weintraub tem recebido, não apenas por parte da esquerda, mas agora tem recebido também por parte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E ao ponto do presidente Rodrigo Maia dizer que a educação do Brasil estaria perdida caso o ministro Abraham Weintraub continuasse na direção do MEC, não é? Bem, o que Weintraub fez? O que ele fez de errado para estar sendo atacado agora não só pela esquerda, mas também por Rodrigo Maia? Bem, vamos entender esse jogo do poder para que você compreenda o que está acontecendo. Na verdade, se a economia do país ela pode ser comparada às pernas do país, ou seja, se a economia não vai bem, o nosso país não caminha, o MEC ele poderia ser comparado com o coração do país, ou seja, o Ministério da Educação é o que nós podemos chamar de coração do governo Bolsonaro. É importante você entender por que o MEC é importante e por que é importante Jair Bolsonaro ter escolhido o ministro Abraham Weintraub para ocupar esse cargo. Durante anos, o PT esteve à frente do país e aparelhou o MEC. Só para você ter uma ideia, dos 600 mil servidores na ativa, dos 600 mil servidores federais que estão na ativa, 300 mil estão no MEC. Não, você não ouviu errado. Eu vou repetir. Dos 600 mil servidores na ativa, 300 mil estão no MEC. Sendo que no último ano do governo da Dilma, ela colocou para dentro do MEC mais 100 mil servidores. Sim, 100 mil servidores. Ou seja, o MEC virou um grande cabide de emprego da esquerda. O MEC virou um grande cabide de emprego daqueles que queriam assaltar esse país. É importante, portanto, você compreender que o MEC sempre foi o coração dos interesses da esquerda. E por que isso? Porque era ali que eles poderiam aparelhar o Brasil e mudar a consciência dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da juventude que estava entrando para a faculdade. Por isso, eles entendiam que o MEC era vital para eles. Quando o ministro Weintraub chegou no MEC, ele chegou com o seguinte desafio: desarticular a ideologia da esquerda que estava infiltrada dentro do MEC. Ele chegou como uma espécie de ovelha muda ao matadouro, cheio de inimigos que se faziam ou que se fingiam serem aliados do presidente Bolsonaro e que na verdade não eram. Eram pessoas que sempre serviram aos interesses do PT e que agora estavam ali para não perder a sua boquinha, para não perder a sua vaga, se fingindo de aliados do novo ministro Abraham Weintraub. Então, ele, que é um grande economista e também um grande estrategista político, começou a mexer no ninho de marimbondo. Ao mexer no ninho de marimbondo, ele mexe em alguns interesses, não só nos interesses da esquerda, mas também em alguns interesses
do presidente Rodrigo Maia. Ao mexer nesses interesses e ao enfrentar a maior de todas as guerras, que é a guerra ideológica, Abraham Weintraub começa agora a ter e a ser cercado de vários inimigos. Alguns deles que estão no poder, alguns deles que estão até mesmo próximos ao presidente Bolsonaro. Entenda bem, nós ganhamos, e aí você precisa entender por que o perfil, por que nós precisamos de alguém com o perfil do ministro Abraham Weintraub para tocar a educação do Brasil. Esse perfil guerrilheiro que ele tem, esse perfil de guerra, de enfrentamento, que não recua, que debocha a hora que tem que debochar, que é irônico a hora que tem que ser irônico. Por quê? Nós ganhamos uma guerra política no voto, na urna, mas não ganhamos ainda a maior e a pior de todas as guerras, a guerra cultural. Esta guerra é uma guerra violenta, violentíssima, e que nós ainda estamos travando. E muitas vezes nós perdemos esta guerra. Perdemos porque não existia direita no Brasil. A direita está se organizando agora. Estamos engatinhando. E muitas vezes temos que enfrentar inimigos que a gente achava que não iríamos enfrentar. Por exemplo, a nova esquerda, não é? Ou os isentões, que na verdade, ao invés de estarem ao lado do presidente, dando as mãos nesse momento, resolvem serem os primeiros a subir no muro, a encostar no alambrado e ficar numa posição maravilhosa que é de isenção ou então de críticas ao governo. Bem, Abraham Weintraub, portanto, ele é um soldado experiente que está no lugar certo para desarticular toda a máquina que montaram em torno do MEC. Quando eu estive conversando com ele, ele disse para mim: deputado, nós não vamos conseguir terminar o primeiro mandato do presidente Bolsonaro desaparelhando o Ministério da Educação. Por quê? Porque o tamanho da coisa é muito grande. Então, há de se ter paciência nesta guerra que eu digo que é a pior de todas as guerras, que é a guerra cultural. Ora, quando a gente vê que de 600 mil servidores da ativa que estão hoje na esfera federal, 300 mil deles estão no MEC, gente, é do tamanho das Forças Armadas. O aparelhamento dessa turma só no MEC, eu vou repetir, é do tamanho das Forças Armadas. Abraham Weintraub mexeu em interesses, tanto em interesses do presidente Rodrigo Maia, quanto em interesses da esquerda. Por isso, esse ataque que ele vem sofrendo. Por isso, nós precisamos olvidar todos os esforços para apoiarmos na rede social, na sua rede social, na minha rede social, o ministro Abraham Weintraub. Por quê? Porque ele está como um soldado quase que solitário nesta guerra. Fiquei feliz porque ontem o presidente resolveu publicar uma foto de apoio a ele. Tanto o presidente quanto Eduardo Bolsonaro publicaram esta foto de apoio ao ministro Abraham Weintraub. Portanto, vamos nos unir a esse patriota, vamos nos unir a esse homem corajoso que não negociou em momento nenhum os seus princípios e aquilo que ele prometeu que iria fazer ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Sim, o Ministério da Educação é o coração desse país. Se nós afrouxarmos lá, nós teremos perdido a guerra. Se nós afrouxarmos lá, nós teremos perdido para esta turma. Portanto, vamos avançar, apoiando o ministro, encorajando o ministro, porque nesse momento a gente precisa compreender. Se nós temos parte do centrão e toda a esquerda contra o homem, significa que ele está no caminho certo, significa que ele está fazendo certo. Um abraço, Deus abençoe. Se você puder, compartilhe, para que outros possam compreender por que desta guerra
que o ministro Abraham Weintraub está envolvido. Força, ministro, estamos juntos, vai dar tudo certo, vamos construir um novo país.